Obrigado, Lívia. Boa noite, pessoal. Boa noite aos presentes. Thaís, Marina. Obrigado aí. Vamos aí ao nosso segundo encontro, né, da nossa disciplina de dispensação farmacêutica, ou seja, como que a gente oferece, né, assistência farmacêutica, como que a gente vai entregar o nosso medicamento. O nosso primeiro encontro, a gente pautou muito, falou um pouco da assistência farmacêutica, mas dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente público, em uma farmácia pública, né? Que a gente ainda comentou que existe a diferença, que assistência farmacêutica, o olhar é o medicamento. É como que o medicamento chega na farmácia municipal, é como que o medicamento chega na farmácia hospitalar. E a atenção farmacêutica é o cuidado farmacêutico, né? Aí o meu olhar é o paciente. Aí o meu olhar é como eu vou ser ou como eu vou assistir o paciente, né? Que vai ser um pouco do que a gente vai falar na nossa terceira aula. E aí hoje, o que a gente vai trazer? Um pouquinho da dispensação farmacêutica, mas voltada a farmácia comercial, a uma farmácia ou drogaria que está mais no nosso dia a dia, que é a farmácia comercial, e vocês, enquanto técnicos em farmácia, muitas das vezes são abraçados pela drogaria, são abraçados pela farmácia comercial, começando muitas das vezes com o papel do balconista ali, para poder fazer exatamente esse princípio, fazer exatamente essa atividade que é a dispensação farmacêutica, ou seja, como a gente vai atender o cliente quando ele chega com a sua prescrição ou não prescrição dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria. Então, no primeiro encontro, a gente falou muito da questão da farmácia hospitalar e da farmácia pública, e hoje a gente vai falar um pouquinho da farmácia comercial, da farmácia ou drogaria comercial, que é que a gente tem maior número, que às vezes acaba agregando vocês como profissionais, como balconistas, dentro dessa área que a gente está, né? E nosso terceiro encontro, que vai ser o último, a gente vai pontuar um pouquinho da portaria 344, que é a dispensação de medicamentos controlados, e um pouquinho da atenção farmacêutica, que é o foco no paciente, né? E aí a gente consegue fechar esse nosso módulo. Então, qual é o nosso objetivo hoje, né? Thaís e Marina, vocês já trabalharam ou trabalham em alguma drogaria, farmácia? Ou já fizeram estágio, buscaram estágio? Ainda não. Ainda não, né? Mas aí, ó, várias drogarias estão com vagas que não percam a oportunidade. Verdade. Até para começar, por exemplo, quem é da região do Triângulo Mineiro, a Farmácia Nacional, ela tem um site onde que ela divulga as vagas dela. E essa semana eu estava junto com uma prima buscando algumas vagas, inclusive para ela, e tinha vaga basicamente em todas as cidades onde tem farmácia nacional. Patrocínio, Araxá, Ibiá, Uberaba, Patos de Minas, São Gotardo. Então, fica aí a dica. Entre no trabalho conosco da Farmácia Nacional e entra lá com vagas de estágio, vagas de balconistas, já entra para o mercado de trabalho. Beleza? Beleza. Só digitar aí no Google, Farmácia Nacional, trabalhe conosco. Você já vai lá direto para o site deles, tá? E busca as vagas de emprego. Importantíssimo isso. Beleza?
Então, qual é o nosso objetivo de hoje, né? O que a gente vai estar vendo nessa nossa aula de hoje? Ela é referenciada com a leitura de vocês antecipado, da página 22 a 39 da apostila, e eu fiz um compilado, um pouco além do que a apostila traz, exatamente para essa visão do mercado, a possibilidade que vocês têm do mercado de trabalhar com a dispensação em uma farmácia, em uma drogaria, como um campo de mercado de trabalho de vocês. Então, eu chamei aqui Fundamentos da Dispensação Farmacêutica de Medicamentos de Uso Contínuo, ou seja, daqueles medicamentos que o pessoal vai buscar ali na farmácia, na drogaria, para algumas patologias em específico de uso contínuo. Nós vamos ver aqui. Ao final da nossa aula, ao final de vocês lerem a apostila, de vocês buscarem um entendimento, o que a gente espera de vocês? Saber o caminho do medicamento de uso contínuo até o paciente. Ou seja, o medicamento está na drogaria, o medicamento está na farmácia, como que eu vou fazer para ele chegar ao paciente? Para eu fazer a dispensação dele ao paciente em nível técnico, com o apoio do farmacêutico que vai estar lá como responsável da farmácia, onde vocês estarão trabalhando, fazendo estágio e tudo. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Mas todo mundo já comprou medicamento na farmácia, não é isso? Marina, Thaís e demais. Isso. Isso. Então, vamos entender um pouquinho esse caminho do lado de você agora atendendo essa pessoa que vai fazer essa compra desse medicamento, que vai lá adquirir um medicamento na farmácia. Então, o nosso lado hoje vai ser um pouco de um olhar contrário. Muitas das vezes, nós fomos à farmácia para sermos assistidos. Nós fomos para poder buscar um medicamento que a gente precisava. E agora o nosso lado, o nosso olhar, tem que ser um pouco ao contrário, que é, opa, como agora eu posso assistir essa pessoa que está vindo à farmácia buscar um determinado medicamento, ok? E aí a gente vai estar atuando com o processo que a gente chama da dispensação de medicamentos. Então, eu trabalhei aqui muito com o princípio, o que é um medicamento de uso contínuo. Todos nós temos na nossa família alguém que é diabético, alguém que é hipertensivo, alguém que, por exemplo, tem doenças da tireoide, né? Alguém que tem, por exemplo, problemas respiratórios, asmáticos, né? Então, a gente fala que essas doenças são doenças crônicas, ou seja, elas precisam ser tratadas durante todo o período de vida. Então, todo mês, essas pessoas vão buscar a farmácia para poder serem assistidas com a dispensação de um medicamento para essa doença crônica dela. Existem pessoas que têm ali uma doença relativamente aguda. Exemplo, é um antigripal porque agora eu estou gripado, eu não estava antes. Então, é uma doença aguda, naquele momento que precisa ser tratada, né? Ela não permanece gripada 2, 3, 4 meses, né? Então, a gente chama isso doença de fase aguda, né? Mas existem essas doenças aqui, que é onde que a gente tem a maior parte da dispensação dos medicamentos em uma farmácia e uma drogaria, que é as doenças de uso crônico, que é aquelas que têm o uso do medicamento durante praticamente a partir do seu diagnóstico, todo o período de vida, a gente vai precisar aí ter um tratamento, um acompanhamento, e dentro desse acompanhamento a gente tem a etapa
da dispensação desse medicamento. Uma doença que é crônica e que muita gente também busca a farmácia em busca de medicamento em virtude dele, até muitas das vezes de forma sem acompanhamento médico, porque minha vizinha está usando, eu também queria usar. Quem aí já viu isso? Quem aí já acompanhou se automedicar, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, a obesidade, ela é uma doença crônica, precisa ser tratada, mas muitas pessoas ainda a tratam de uma forma errada, né? E muitas das vezes, mesmo para essas doenças crônicas que a gente falou aqui, a hipertensão, o diabetes, né? O primeiro passo é um tratamento ou uma orientação não farmacológica, né? O que vai acontecer? Muitas das pessoas que têm doenças crônicas não fazem atividade física, são sedentárias. E o sedentarismo é um passo que pode levar a doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, como obesidade, né? São condições que levam a esse agravamento, né? Então, a atividade física, muitas das vezes, ela é orientada no balcão de uma farmácia, beleza? Como uma terapia não farmacológica. Opa, mas você tem feito atividade? E muitas das vezes o médico, também dentro do consultório médico, vai fazer essa pergunta e esse aconselhamento. Não adianta eu só te prescrever a medicação se você não mudar o seu hábito de vida. Ok? Então, juntamente com essa necessidade, vai vir aqui dessa mudança de vida, mudança do hábito alimentar, com a mudança de suplementação. Hoje em dia, farmácias estão ganhando muito dinheiro com suplementos vitamínicos. E por que ela está ganhando muito dinheiro com suplementos vitamínicos? Porque a pessoa acha que se ela não fazer atividade física, mas fazer suplementação, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina C, vários complexos vitamínicos, opa, eu estou ganhando tempo. Não. Existe a necessidade da atividade física, está inserida no seu dia a dia, está inserido nos propósitos que você caminha, e agora a gente, como profissional, em orientar, mas a pessoa também precisa fazer mudança do seu hábito alimentar. Muitas das vitaminas, basta a gente estar dentro de uma faixa de especificação, dentro de um limite, né, que a gente precisa ter, ou dentro de uma faixa que a gente precisa ter. Se a gente utiliza mais uma suplementação desnecessária, você vai sobrecarregar o seu fígado, vai sobrecarregar o seu rim, e o excesso dela vai embora. Ou seja, você está jogando fora dinheiro, né? Ou aquela pessoa que está vindo buscar. Então, essa suplementação, ela deve ser feita na exata medida que você precisa para repor quando você está abaixo do seu limite e que você precisa realmente suplementar. O excesso não vai te ajudar em nada. O excesso não vai ajudar aquele que vai buscar a dispensação em nada. Agora, a mudança do hábito alimentar, de inserir frutas, de água, quantidade de água para poder manter a hidratação, porque o nosso corpo precisa dessa água para poder fazer o seu metabolismo. Então, precisa realmente ter uma condição de hidratação
ideal. E muitos de nós não tomamos diariamente a quantidade de água suficiente. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Beleza? Então, essa orientação não é que eu tenho que beber água quando eu tenho sede. Não. Oriente aquele que vai buscar o seu atendimento que ele precisa tomar água mesmo que ele não tenha sede. Ok? A água, manter o sistema de hidratação é extremamente fundamental para manter o metabolismo do nosso corpo. Ok? E hoje, quando a gente fala dessas doenças crônicas, a gente tem aí, infelizmente, juntamente com a gente, a ansiedade, a depressão, né? Então, é necessário a gente ter o que a gente chama vida equilibrada. É eu ter o apoio do medicamento? Sim, mas eu preciso ter o apoio da atividade física, o apoio da boa alimentação, eu preciso ter a socialização, né? Conviver com outras pessoas, né? Isso tudo faz com que a gente busque o que a gente chama uma vida equilibrada. E vai ajudando tudo nesse processo cuidado, que é o que a gente está trabalhando nessa aula de hoje, né? Então, sempre que possível, a avaliação multiprofissional, né? Se eu estou na academia, eu preciso ter o cuidado do educador físico comigo, me auxiliando nos processos da minha atividade física, né? Eu tenho dificuldade em manter uma dieta, uma padronização legal. Busca o apoio do nutricionista juntamente também, como apoio profissional, né? E a gente precisa ter também, ligado a esse quesito, a questão do cuidado espiritual, independente da religião que você está, mas ter um momento que é só seu, onde que você possa fazer a sua oração, a sua meditação, o seu encontro com você mesmo, né? Então, aí as terapias aí que levam ao processo da meditação também vão ajudar dentro desse conceito, dentro desse processo, para que a gente possa olhar para a gente primeiro e a gente estando bem com a gente consiga ajudar o próximo, que vai vir buscar o nosso trabalho, que vai vir buscar o nosso auxílio do nosso medicamento ou não medicamento, para que a gente possa aconselhar, para que a gente possa auxiliar. Está vendo o papel importante de vocês como técnicos de farmácia? Vai muito além da entrega simplesmente do medicamento, mas do cuidado e do apoio que você possa fazer aos seus familiares, para você primeiro e para aqueles que vão buscar o seu apoio profissional? Verdade. É, Beleza? verdade. Isso. Obrigado, Thaís. Obrigado, Marina. E é isso mesmo que a gente precisa buscar enquanto profissional técnico de farmácia que a gente tem. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Beleza. Eu sei que vocês tiveram uma palestra muito bacana na terça-feira com a farmacêutica Lara, né? E aí a gente, quando chega numa farmácia, numa drogaria, a gente vê que os medicamentos, ou eles têm tarjas coloridas, faixas coloridas, ou ele não tem a tarja colorida. Já repararam isso? Aqui não é uma caixinha de medicamento, não, mas ele vem com uma tarja, né? Uma faixa aqui. E aí, por que que existe essa tarja? Por que que existe essa faixa dentro desse medicamento? Alguém me ajuda? Por Por que que ser existe? controlado?
Alguma dessas tarjas, ou duas delas, são de medicamentos controlados, até 3 delas, né? Pode ser de medicamentos controlados. Mas é exatamente isso. Os medicamentos presentes no mercado brasileiro são classificados com a cor da tarja deles, ou da faixa que eles têm. E ele é baseado no grau de risco. Aquele medicamento que ele tem menor risco, ele não tem tarja. E aquele medicamento que vai tendo maior risco, vai ganhando tarjas vermelhas, que eu só posso comprar com receita, e aqueles que são ainda de maior risco, de dependência, né? Ou que vão atuar no meu sistema nervoso central, eles vão, além de ter a tarja, ele ainda vai ter que ser vendido com a retenção da receita. Ok? E existem os antimicrobianos, os antibióticos, que hoje precisam ser vendidos com receita, com o objetivo de reduzir a resistência microbiana. Eu estou com uma infecção viral. Eu chegava na farmácia e comprava um antibiótico, que não tem atividade no vírus. Ou seja, eu estou dando resistência para bactérias. E aí, em um determinado momento, quando eu for utilizar aquele antibiótico por uma infecção antimicrobiana, ele já não vai me fazer efeito, porque aquela bactéria já ganhou resistência, porque eu coloquei ela em contato com o antibiótico quando eu não precisava dele, né? Então, existe a cor da tarja, a cor da faixa que tem ali naquele medicamento, ela é baseada no risco que aquele medicamento tem de ter efeitos adversos ou dependência, e também para, no caso dos antibióticos, de ter uma compra controlada para evitar a resistência microbiana, a resistência das bactérias àquele determinado antibiótico. Exatamente. Vocês assistiram a palestra da Laura? Eu assisti. Foi bem legal. Show de bola, né? Eu sei que deve ter sido fantástica, né? Eu conheço a profissional Lara, né? A gente já trabalhou junto, então eu sei que ela conseguiu motivar vocês. Não é isso? Com certeza. Que legal. Então, o médico prescreve ou eu vou buscar a farmácia sem a prescrição, sem a receita médica, né? E isso eu vou ser assistido. Ou eu, como profissional, vou assistir aqueles que estão chegando, baseado em uma análise de risco, né? Que é a dispensação que a gente vai ter. Então, essa classificação tem como objetivo esclarecer o consumidor em relação ao risco. Se aquele medicamento pode causar dependência, se aquele medicamento pode causar algum efeito adverso, algum efeito tóxico, né, que a gente chama aí, né, se utilizado dentro da posologia que o médico prescreve, não tem que ter esses efeitos adversos, ou se ele vai ser adquirido para esse controle de saúde pública, que é evitar a resistência bacteriana também, né? Então, existem medicamentos que são altamente tóxicos e que podem ser consumidos somente com a prescrição médica, com a receita médica, né? E existem alguns suplementos, alguns polivitamínicos, alguns antigripais, antivirais, que não necessitam dessa prescrição médica e que a gente consegue comprar sem ter a receita médica, sem necessitar da receita médica. E vocês poderão, né,
trabalhando numa farmácia, numa drogaria, também indicar alguns desses medicamentos baseado no apoio técnico do farmacêutico que vai estar lá com vocês. Beleza? Até aqui, dúvida? Não. Bacana. Tá vendo que esse mundo do medicamento é muito legal? Né? Trabalhar com esse mundo ainda é melhor ainda, e que eu espero que vocês um dia me mandem uma mensagem: professor Wilson, eu consegui um emprego em farmácia, em drogaria, em indústria de alimento, indústria de cosmético, mas usando esse conhecimento de vocês. Com certeza. Então, para imediata compreensão do perigo para a saúde do paciente, do grau da necessidade da prescrição, medicamentos no Brasil ganham essas 4 tarjas, né? Ganham essas 4 classificações. Na realidade, o primeiro é o não tarjado. É aquele que não tem a tarja. Não tem, só tem ali o nome do medicamento, a concentração do ativo e tudo, mas ele não tem tarja. A gente fala que eles são os não tarjados ou MIP, medicamentos isentos de prescrição. Como o próprio nome dele está dizendo, ó, medicamentos isentos de prescrição. Para eu comprá-los, eu não preciso apresentar receita. Eles podem ser adquiridos por ter um menor risco de dependência ou efeitos tóxicos, né? Praticamente não causam efeitos tóxicos se utilizados com a posologia ideal, mas pode ter efeitos tóxicos se utilizarem em abuso. Ainda existe esse detalhe. Mas eles podem ser comprados sem receita médica. Até aqui, dúvidas? Não. Existe o tarja vermelha. E o tarja vermelha ele vai ter de 2 condições. O de tarja vermelha, que precisa ter a retenção da receita, porque ele é psicotrópico, então ele atua a nível de sistema nervoso central, ou ele é antibiótico, ok? E existe o de tarja vermelha com a prescrição. Você apresenta a prescrição, mas não precisa ficar retida a receita. Então, existe o de tarja vermelha, que precisa da retenção da receita, que ele tem maior risco de dependência, atua a nível de sistema nervoso central ou é antibiótico, e existe o de tarja vermelha, que você precisa apresentar a receita, mas não precisa ter a retenção da receita. E existe aquele que atua muito a nível de sistema nervoso central, causando efeitos psíquicos, dependência, exatamente, que pode causar dependência, que são os tarjas pretas. Então, no tarja preta, precisa apresentar a receita, e a receita, uma das vias, também precisa ficar retida. Okay? E existe o de tarja amarela. Qual que é o tarja amarela? Que às vezes está junto com a vermelha e às vezes está junto com a preta também. Você tem a amarela junto com eles. Em alguns casos, Os antibióticos também entram nessa tarja amarela? Não, o antibiótico, ele precisa primeiro estar na tarja vermelha, mas se ele for um medicamento genérico, cópia daquele referência, aí ele vai ter a tarja amarela. A tarja amarela é para diferenciar o medicamento referência do medicamento genérico. Okay? E também hoje a gente tem celular intercambiável ou biocompatível. Perdão, Marina.
Não, no caso, essa tarja amarela também, ela vincula também a dipirona ou paracetamol, vamos dizer assim? Ou só Isso, o antibiótico em exatamente. si? Exatamente. Você pode ter aí não tarjado, que também utiliza a tarja amarela. Ela é para poder dizer que o meu medicamento ele é um medicamento genérico. O que é um medicamento genérico? Ele passou pelo ensaio de bioequivalência e ele tem um resultado clínico semelhante ao medicamento referência. E existem os medicamentos similares, que são medicamentos de marca também, e que hoje, obrigatoriamente, eles também tiveram que passar pelo ensaio de bioequivalência, ok? Mas eles não ganham a tarja amarela de medicamento genérico. Mas eles também passaram por ensaios de bioequivalência. Ele é um outro de marca que também tem ensaios parecidos com o de referência, com aquele que foi o primeiro, com aquele que foi a marca inicial para a gente poder começar a dispensação daquele medicamento. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, ó, tarja vermelha sem retenção de receita. A gente pega o medicamento, ele já vem escrito aqui, ó, na tarja vermelha, venda sob prescrição médica. Ou seja, eu só posso comprá-lo apresentando a receita. Mas existem muitas farmácias que o vendem sem receita. Questão ética de cada farmácia, não é o objetivo da nossa aula. Mas são medicamentos do tipo anti-inflamatórios, corticoides, né, que tem um determinado risco e que ele deveria ser adquirido ou a gente dispensar numa farmácia somente com a apresentação da prescrição ou receita médica. Então, esses medicamentos têm contraindicações, ou seja, existe risco toxicológico e podem provocar efeitos colaterais ou adversos graves. Por isso, ele tem que ser vendido só com prescrição, só com receita médica. Mas não pede a retenção da receita. Ok? Então, ele tem a tarja vermelha e, num primeiro momento, ele vem vendas com prescrição médica. Médico. Sob prescrição médica. Os antibióticos vão estar, mas ainda vai estar acrescentado que precisa retenção da receita. Ok? Alguns psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, que são tarja vermelha, além de estar escrito venda sob prescrição médica, ainda vai ter retenção da receita. Esses daqui são os tarjas vermelha, que têm risco de efeitos adversos, toxicológicos, mas que você não precisa ter a receita retida. Até aqui, dúvidas? Tarjas pretas, o que acontece com eles? São os medicamentos que exercem a sedativa, dependência no sistema nervoso central. Ok? E então esses aqui só podem ser vendidos com receituário especial da cor azul. E na tarja vem impresso. Olha o que a gente tem aqui na tarja preta, escrito aqui branco. Venda sob prescrição médica. O abuso desse medicamento pode causar dependência. Dependência. Então, nesse caso, pode causar dependência. Há um grave risco. A tarja, ele é preta. E você só consegue vender ou comprar com a apresentação da receita. E a receita vai ficar retida. Retida. Beleza?
Beleza. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Beleza. Os não tarjados, que a gente chama medicamentos isentos de prescrição, sua venda é livre, mas ele é medicamento. Numa farmácia, numa drogaria, ele não pode ficar à frente do balcão. Medicamentos só podem ficar atrás do balcão. Atrás do balcão. Isso. Mas a sua venda é livre, não precisa de receita ou prescrição médica. São medicamentos com poucos efeitos colaterais. Ó. Não é que não tenha. Substância química pode interagir com o nosso sistema biológico e causar efeitos adversos. Mas esses daqui possuem um índice terapêutico muito grande. Ou seja, você tem uma faixa de segurança maior. Né? Então, são medicamentos com poucos efeitos colaterais, desde que usados corretamente e sem abuso. Se pede para eu utilizar de 6 em 6 horas, eu usar de 4 em 4 horas, eu já estou abusando, porque aí eu estou usando uma dosagem a mais. Aí eu já posso ter efeito adverso. Aí eu já saio dessa faixa de segurança, porque eu já estou aumentando a dosagem diária. Né? Então, esses medicamentos dispensados sem prescrição médica são utilizados para o tratamento de sintomas ou males menores, como resfriado, como azia, né, que é aquela queimação. Então, eu posso ir lá na farmácia e comprar um hidróxido de alumínio, né, que vai me dar aquele alívio imediato ali, né? Má digestão, posso lá comprar um bicarbonato, né? Dor de dente, eu posso comprar uma dipirona, né? Pé de atleta, eu posso comprar ali um iodo, né? Para poder passar e combater essa micose que eu estou, por exemplo, né? Então, males menores, eu posso estar comprando medicamento sem prescrição médica, que é o que a gente chama os não tarjados ou MIPs. E esses daqui a gente na farmácia, inclusive, muitas das vezes, pode indicar, pode orientar. Antialérgico também entra, né? Ou não? Qual? Antialérgico. Antialérgico, ele vai ter alguns deles a tarja vermelha com prescrição. Pode ser que tenha algum ou outro que não tenha. Mas, geralmente, nem todos são. Por exemplo, loratadina ou outros, tem a tarja vermelha, que é o uso com prescrição médica. Uhum. Então, é importante ressaltar que esses produtos estão isentos de prescrição, ou seja, não precisa da receita médica, porque a Instância Sanitária Federal considerou que suas características apontam para baixa probabilidade de efeitos adversos, desde que utilizados com responsabilidade. A automedicação responsável. Porque se eu utilizar ele acima daquilo que é desejável ou indicado, ele vai me causar efeitos tóxicos. Faz sentido? Sim. Dúvidas até aqui? Não. Não. Beleza, obrigado, pessoal. Uhum. E aqui a gente tem um que eu já antecipei lá atrás, a tarja vermelha com a retenção da receita. Então, a gente tem aí a tarja vermelha. Vem escrito aí, ó, na tarja vermelha, que às vezes está um pouco venda com prescrição médica e retenção da receita. Venda com a prescrição médica e com a retenção da receita. Receita. Então, são medicamentos que necessitam de retenção da receita, também pertencem aos psicotrópicos.
com menor nível de dependência. Por isso, eles estão com tarja vermelha. Mas existe o risco de dependência, né? E vão atuar a nível de sistema nervoso central. Então, por isso, precisa da retenção da receita. Ok? O tarja preta, além de atuarem a nível de sistema nervoso central, ainda causam dependência. Por isso, ganham a tarja preta para diferenciar deste daqui. Só podem ser vendidos com receituário especial, na cor branca, e na tarja vermelha vem escrito: venda sob prescrição médica e só pode ser vendido com a retenção da receita. Então, deixa eu passar o próximo. Dúvidas? E aí eu falo que eu iria. E a tarja amarela, tá vendo? Ó? Ela não isenta a tarja preta, não isenta a tarja vermelha, beleza? Ou aquele que não tem a tarja, mas é o que se chama medicamento genérico. Então, ela vem para poder mostrar que esse medicamento ele tem o mesmo princípio ativo que o medicamento referência, ele tem a mesma apresentação, se é comprimido referência, tem que ser comprimido o genérico. E o que vai acontecer? Ele está comprovando que passou pelos testes de equivalência e bioequivalência, ou seja, ele apresenta os mesmos testes que o medicamento referência. Aí ele é chamado de medicamento genérico. Ok? Então, o medicamento genérico, para diferenciar dos outros, ele ganha essa tarja amarela. Dos outros comerciais que não são referência, que a gente chama de similares, diferencia através da tarja amarela, que é o medicamento genérico. Então, essa tarja deve constar nas embalagens dos medicamentos genéricos e deve conter a inscrição medicamento genérico na cor azul. Não isenta tudo que a gente falou. Se é um ativo psicotrópico que causa dependência, vai ter a tarja preta mais a tarja amarela. Se for algum medicamento psicotrópico que não causa dependência como tarja preta, mas ele tem o efeito psicotrópico, ele vai ter a tarja vermelha, venda sob prescrição médica, precisa retenção da receita, mais a tarja amarela, que é de genérico. Se for um outro similar, exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, escitalopram, né? Escitalopram, se ele for o genérico, ele vai vir com a tarja vermelha, mais a tarja amarela. Se for o ESC, que é o similar comercial do escitalopram, ele vai vir só com a tarja vermelha, que pede a retenção da receita. Não vai vir com a tarja amarela, porque ele não é o genérico, ele é o similar. Ok? Consegui ajudar? Sim. Beleza. Então, aqui, dessa primeira parte, dúvidas? Não. Beleza. Então, a gente, como profissional, trabalhando no balcão da nossa drogaria, da farmácia onde a gente trabalha, a gente vai precisar estar atento inicialmente a esses quesitos, né? Que vai chegar gente lá querendo tarja preta sem receita. E aí você pode falar, esse eu não posso te vender sem a receita, porque ele tem um determinado risco de efeitos adversos e dependência maior do que os outros, por isso eu só posso te vender ele com a receita. Os antimicrobianos, existe o risco da resistência microbiana, por isso eu não posso te vender o antibiótico sem a receita médica. Então,
é a hora que a gente vai precisar comunicar com aquela pessoa que vai buscar o medicamento, porque às vezes ela fica com raiva, né? Ah, eu vim buscar o medicamento, você não quer me vender. Não é que a gente não quer vender. A gente não pode vender de forma errada, de forma que vai causar risco para aquela pessoa. E aí, por isso, existe essa regra, né, de medicamentos que só podem ser vendidos com a retenção da receita, medicamentos que precisam ser vendidos com a apresentação da receita, mas não precisa ter a receita retida, e aqueles que podem ser comercializados de forma livre, como os MIP, né, medicamentos isentos de prescrição, que eles não têm a tarja. Não faz sentido tudo isso? E o nosso papel em orientar? Sim. Sim. Legal. Então, dispensação de medicamentos. Então, uma revisão rápida. Medicamento referência, a gente já falou, mas nós vamos reforçar. É aquele medicamento que tem o ativo inovador, ou que ele vai tratar de forma inovadora uma determinada situação ou patologia, né? A eficácia e a segurança do medicamento de referência, ela é comprovada com os estudos clínicos. E aí eu venho depois para o medicamento genérico. O que é o medicamento genérico? Ele tem o mesmo princípio ativo que o medicamento referência, ou seja, ele é equivalente, né, ao medicamento referência ou inovador, no ponto que eu posso fazer a intercambiabilidade. Então, na receita médica, se tiver escrito referência, eu posso fazer a troca pelo genérico. Se tiver escrito o nome do princípio ativo como genérico, eu posso fazer a troca pela referência, desde que o paciente esteja ciente que você está fazendo a intercambiabilidade e que ele aceite a troca. Por quê? Porque são medicamentos que passaram pelos mesmos testes e que a gente tem na equivalência ou bioequivalência a equivalidade deles. Então, a gente pode fazer a intercambiabilidade deles. Possui os mesmos padrões farmacológicos e de qualidade que o medicamento referência. Por isso, você pode fazer a intercambiabilidade, a troca que a gente fala, né, popularmente falando, entre o referência e o genérico. Por quê? Porque, às vezes, ele escreveu lá o referência, mas o genérico é mais barato. Então, você está ajudando aquela pessoa no balcão da farmácia em falar para ele, olha, ele prescreveu referência, mas eu tenho genérico. O genérico é mais barato. Você quer fazer a troca? Ok? Então, o genérico tende a ser mais barato, 50% ou menos, em relação ao referência. Você tem uma referência que custa, vou pegar aqui, do escitalopram, o referência dele custa em torno de R$90. E você tem, por exemplo, o genérico dele que pode custar R$23. Olha o que você está ajudando a pessoa. E você não está prejudicando do ponto terapêutico, porque você tem a segurança que ele passou pelos mesmos testes. Então, você tem a eficácia da qualidade e segurança farmacológica desse sentido. Faz sentido? Sim. E a gente tem o similar. O similar é um medicamento de nome comercial. Exemplo, paracetamol. Boa noite, Marília. Paracetamol é o nome genérico, ou seja, é o nome do princípio ativo que a gente usa como analgésico. Tilex, não é Tilex, perdão, Tilaflex é o nome de uma marca de paracetamol que a gente chama de similar.
Itilex mesmo, beleza? É o paracetamol referência. O meu genérico só vai vir o nome paracetamol, ele só vem o nome do ativo. E ele passou pelos mesmos testes que o outro. E o meu similar, que é o meu referência, que é o Tilaplex, até 2016 ele não foi obrigado a passar pelos testes. Mas de 2016 para frente, todos os similares tiveram que passar pelo teste de equivalência ou bioequivalência, e hoje existe o que a gente chama a tabela do similar bioequivalente, ou do similar intercambiável, que a gente fala. Ou seja, ele permanece com uma marca, não o nome genérico do princípio ativo como medicamento genérico, mas ele também tem a segurança da intercambiabilidade. Então, o similar intercambiável ou o similar bioequivalente, eu preciso olhar se a lista da Anvisa já cita ele como intercambiável. O genérico eu não preciso olhar, eu já tenho a certeza da intercambiabilidade. O similar precisa consultar a lista da Anvisa para saber se ele já é um similar intercambiável. A vantagem é que muitas das vezes o similar intercambiável, você também pode fazer a troca ou intercambiabilidade com referência. Ok? E ele também tem um custo mais baixo do que o referência em algumas vezes. Mas é importante confirmar se ele já está como similar intercambiável ou bioequivalente na lista da Anvisa. Ele é um de marca que tem o mesmo princípio ativo como referência e precisa provar que tem a mesma teste de equivalência. O genérico, eu já tenho a certeza que ele fez o teste de equivalência e de bioequivalência. Fez sentido? Dúvidas? Não. Beleza? Aí vem o que a gente chama disso. Lá no nosso balcão, a gente trabalhando para poder assistir alguém que está buscando o nosso medicamento, né? Intercambiabilidade. O que é isso para vocês a partir de hoje? É a troca que eu posso fazer entre o referência e o meu genérico ou entre o meu similar bioequivalente. Eu não posso fazer a troca com o similar que não é bioequivalente. Fez sentido? Sim. Aqui um exemplo. Sim. O Motrin é o medicamento referência. Eu posso fazer a troca ou intercambiabilidade dele com o genérico desse ativo, que é o ibuprofeno. Eu posso fazer a troca dele com o Buprovil, que já é um similar intercambiável quando eu pego a lista da Anvisa. Mas eu não posso fazer a troca dele com o Ibupril, que é um similar que ainda não fez o teste de equivalência. Aqui eu não posso fazer a troca ou a intercambiabilidade. A intercambiabilidade é sempre entre o genérico e o referência, ou o referência e o genérico, entre o referência e o similar intercambiável ou bioequivalente, ou entre o similar bioequivalente com o meu referência. Fez sentido? Sim. Uhum. Beleza. Os medicamentos isentos de prescrição, só para a gente poder reforçar, olha para vocês verem, ele não tem a tarja, nem vermelha, nem preta, né? Nem Mas amarelo. pode ter isso, nem amarela, né? Não necessitam de prescrição médica, então a gente pode comprá-los aí como livre venda, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ó, Bismujet,
é para afta, né? Não é uma doença grave. E o medicamento não vai te causar danos, né, se você utiliza só no local ali. Então, não precisa de receita médica. Você consegue ir lá e comprar sem receita, sem prescrição, da mesma forma. Então, medicamentos que têm baixo risco, né, toxicológico e de dependência, e que já tem provado isso daí, ele pode ser vendido aí sem prescrição médica. Mas lembrando, mesmo na farmácia, ele fica atrás do balcão. Ele não pode estar à frente do balcão para venda. Medicamentos sujeitos à prescrição, ou seja, aquele que tem a tarja vermelha, que eu preciso apresentar a receita, mas a receita não precisa ficar retida. Então, eles necessitam de prescrição, e na prescrição tem que estar muito claro a posologia, ou seja, de quanto em quanto tempo, de 12 em 12 horas, uma vez por dia, de 8 em 8 horas, qual a posologia, qual a forma farmacêutica, se é comprimido, se é cápsula, se é xarope, se é solução, se é pomada, se é creme. Então, precisa estar na prescrição médica qual a forma farmacêutica, se é colírio, frequência de administração, né? Tempo de tratamento, se é 5 dias, se é 7 dias, se são 30 dias, se é uso crônico, né? Aí a vida toda, isso tem que estar devidamente descrito na prescrição médica. Como existe algum risco toxicológico, vem escrito na tarja vermelha, venda sob prescrição médica. Mas, nesse caso, não causam dependência. Então, eles não precisam ter retenção da receita. Até aqui, dúvidas? E quando é o genérico, ó, ele vem a vermelha e a amarela, para mostrar que ele é genérico de alguma referência, que passou pelo teste de equivalência e bioequivalência. Medicamentos sujeitos com retenção da receita podem apresentar a tarja vermelha ou preta, porque existe o risco psicotrópico de dependência e o risco toxicológico, ó, podem causar dependência física ou química. Devem ser escritos em receituário de controle especial, branco ou preto, branco, amarelo ou azul, né? E acompanhado das notificações de receita. E vai vir aqueles dizeres que a gente falou. Venda sob prescrição médica pode causar dependência física ou química. Venda sob prescrição médica e precisa retenção da receita. Receita. Perfeito? Perfeito. Estão craques? Podemos ir fazer um estágio na farmácia aí da nossa cidade e vocês já estão craques aí nessa dispensação? Com certeza. Sim ou não? Sim. Isso. E aqui a gente chegou, então, na dispensação dos medicamentos antimicrobianos, ou seja, nos antibióticos. Então, o antibiótico ele vai vir escrito: venda sob prescrição médica. Por quê, pessoal? Por que os antibióticos começaram, de 2011 para frente, serem vendidos com a apresentação da receita? Porque muitos de nós buscávamos o antibiótico de forma indiscriminada. E globalmente falando, mundialmente falando, há uma grande preocupação em relação à resistência microbiana. Muitos dos antibióticos que faziam efeitos com várias bactérias já não estão fazendo mais. Então, existe o risco de, num futuro breve, muitas pessoas morrerem por infecções bacterianas
porque os antibióticos que a gente tem hoje já não causa mais efeito naquela bactéria. E aí uma forma que isso o Brasil criou em termos de política de saúde pública foi a dispensação de antibióticos somente com apresentação da receita, né? E com retenção da segunda via. E aí, então, por isso que agora todo antibiótico vem escrito, venda sob prescrição médica, ou seja, precisa ter a receita. E, além disso, vendido com a retenção da receita. Ok? Qual foi o objetivo principal dos antibióticos serem vendidos com a retenção de receita? Globalmente falando, contribuir para a diminuição da resistência bacteriana. Né? Então, a receita de antibiótico ela tem validade no Brasil todo. Então, vamos supor que em Ibiá eu fui ao médico e o médico me prescreveu um antibiótico. Mas eu estou indo viajar para o Nordeste. Eu posso comprar lá com a minha receita o antimicrobiano. Ele vale em todo o território nacional. Outro detalhe, o prazo de validade da receita. Questão de prova quase, hein? Olha só, no caso de antibióticos, o médico dator, é obrigatório até a data, só tem o prazo de validade daquela receita de 10 dias. Após 10 dias, aquele meu antibiótico já precisa de uma nova receita. Então, o prazo de validade de uma receita de antibiótico de antimicrobiano são 10 dias. E aí eu preciso apresentar a receita, a primeira via fica comigo e a segunda via fica com a farmácia. E a farmácia tem que carimbar a primeira via que vai vir comigo, colocando ali o lote, a fabricação e validade daquele antibiótico e a data que ele me assistiu com aquele antibiótico, para eu não usar ela em uma outra farmácia. Fez sentido? Sim. Então, a receita, acho que até está no próximo slide isso. Isso, ó. A receita do antimicrobiano precisa estar em 2 vias. A primeira via fica com o paciente, a segunda via fica com a farmácia, diferente dos outros que precisam de receita lá de tarja vermelha e tarja preta, que é o contrário, ok? A primeira via é que fica com a farmácia e a segunda é que fica com o paciente, ok? Precisa ser legível, precisa saber, ler, entender tudo que está escrito lá, identificação do nome completo do paciente, idade e sexo, nome do medicamento, dose, concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade, né? Inscrição no conselho do médico, endereço do médico, onde que ele te atendeu, da clínica que ele está te atendendo ou do consultório, telefone de contato que consegue entrar em contato com ele, assinatura e carimbo do médico. E a data que ele fez a emissão. Então, isso tudo precisa estar numa receita, basicamente. Não só de antimicrobiano, mas de qualquer medicamento. Aqui, no antimicrobiano, que a gente acrescenta que precisa das 2 vias. A validade da receita do antimicrobiano, 10 dias. Ah, não, mas só passou um dia. Venceu. Infelizmente, eu não posso. Ok? Porque, às vezes, ele demorou muito tempo em comprar, aquele antibiótico já não vai nem fazer efeito. Ele já precisa voltar ao médico para utilizar um de maior espectro. Né? Pode conter outros medicamentos prescritos, ou seja, na mesma receita. Não precisa ter só o antibiótico, mas pode ter outros medicamentos prescritos juntos. Não tem que ter só o antibiótico, ou um ou mais antibióticos. Não há limite do número de antibióticos por receita.
e podem ser prescritos por até 90 dias. Ele pode colocar ali no antibiótico e a quantidade a ser prescrita, ele pode colocar referente a 90 dias, né? Aí a quantidade para ser utilizada por 30 dias. Exemplo, ele pode colocar ali amoxicilina, 3 frascos, 1 frasco a cada 30 dias. Então, ele está dizendo, ó, podem ser prescritos por até 90 dias. Uso contínuo, ele coloca lá como um detalhe, né? E utilizada a quantidade indicada para cada 30 dias. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Vai ter a retenção da segunda via e vai registrar no verso da receita a data da dispensação, a quantidade que foi dispensada, número do lote do medicamento dispensado e o nome dele, e a rúbrica de quem fez ali a assistência. Por exemplo, a gente como balconista, a gente como trabalhador da farmácia fazendo, aqui a gente vai, geralmente a farmácia tem um carimbo que a gente coloca no verso da receita do antibiótico, e a gente coloca esses dados, a data da dispensação, a quantidade que eu dispensei, porque às vezes tem ali a quantidade, por exemplo, para 14 dias, mas ele só tem dinheiro para 7. Ele vai levar essa quantidade inicial para 7 e depois ele vai precisar voltar ao médico para pegar a receita para os outros 7 dias, por exemplo. Então, a quantidade dispensada, número do lote do medicamento dispensado e quem fez o atendimento precisa rubricar ou assinar que fez aquela assistência, que fez aquele atendimento. Não é bacana? Não é legal? Muito. Sim. Exato. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que há aqui que pode prejudicar a dispensação? A letra. Está totalmente elegível, né, a receita. Está completamente ilegível a receita. A gente não está entendendo nem o nome, nem posologia, nada. Nem nada. Isso pode prejudicar a dispensação e ser um risco de saúde para o paciente? Sim. Sim. Né? Então, é necessário, né, o farmacêutico, o balconista, né, a gente tem a obrigação de assegurar ao usuário o direito à informação. Se eu não estou conseguindo ler, eu preciso falar com ele, ó, não estou conseguindo ler. Eu preciso que você volte ao consultório ou eu vou ligar para o médico para poder saber o que é. Também nos é permitido isso. E o médico não pode recusar a ligação. Ok? Mas a informação correta, precisa, é a base inicial para o bom tratamento daquele que está buscando o recurso farmacológico. Né? E da mesma forma, o paciente, quando ele chega no balcão da farmácia, ele tem o direito de saber o que é aquele medicamento e para que aquele medicamento. E a assistência farmacêutica de como utilizar o medicamento corretamente a partir do momento que ele vai para casa. Então, é direito do paciente a informação e a orientação quanto ao uso do medicamento. Se somos balconistas, estamos com dúvida, chama o farmacêutico responsável que está ali naquele horário para poder ajudar. Ok? Mas a pessoa precisa sair dali segura quanto ao uso, quanto ao armazenamento, né, daquele determinado medicamento. Olha só o que aconteceu na época que eu era estagiário da farmácia. Beleza? Eu ainda era estagiário. A moça estava com um problema ginecológico. E o médico prescreveu, no caso dela,
uma pomada vaginal, um creme vaginal. E aí, ela comprou isso numa outra drogaria. E aí, ela chegou na farmácia universitária, lá onde era o nosso estágio, na época da nossa faculdade. E aí, ela chegou e falou: olha, eu já estou indo para o segundo tubo e não está fazendo efeito. E aí, quando a gente perguntou para ela, ao invés dela usar uso local na vagina a pomada, ela estava engolindo, usando de forma oral a pomada. Por isso não estava fazendo efeito. Ok? Tá aí o cuidado que a gente tem que ter em orientar quanto ao uso de forma correta. Da mesma forma, muitas das vezes, algum paciente, por exemplo, vai buscar insulina. Precisa ficar armazenado em geladeira. Fala com ele. Porque aconteceu também, na época que a gente era estagiário, que ele levou lá um tubinho todo deformado da insulina. Quando a gente perguntou para ele, ele falou: não, eu guardo fora da geladeira. Então, essa orientação, essa informação é assistência farmacêutica. Como eu uso, qual a forma correta de armazenar, como eu vou usar, beleza? Tudo isso faz diferença para que ele possa ser muito bem assistido e ter sucesso naquela terapêutica que ele está fazendo. Faz sentido? Sim. Beleza. E em relação à receita, olha só, tem que ser legível. Não pode ter rasuras ou emendas. Tem gente que pega lá, vamos supor, aí ele colocou aqui 30 dias. E ele, infelizmente, gente de má índole, tenta transformar o 30 em 80. Ok? Mas existem médicos que às vezes rasurou. Não pode ter rasura. Beleza? Não pode ter emenda, tentar transformar um dado num outro. Isso é rasura. Né? Tem que ter a identificação do paciente, o nome completo do paciente de preferência. Tem que ter o nome do medicamento, seja comercial ou seja genérico, que é o nome do ativo. Tem que ter a concentração, se é de 10, 25, 50, 100 miligramas. Qual a dosagem, né, dele? Qual a se é cápsula, se é xarope, se é solução, se é suspensão, se é supositório. Mas tem que ter a forma farmacêutica e a quantidade. Modo de usar e a posologia. Passar um comprimido por dia, né? Duração do tratamento, 5 dias, 10 dias, 14 dias. Local e data da emissão, onde que o médico está fazendo, Juiz de Fora, 25 de janeiro de 2025, né? Tem que colocar o carimbo, assinar, e no carimbo tem que estar nítido, ou identificação do telefone de contato, se eu precisar falar com ele, ou de onde, ou do órgão de onde que ele está, daquela clínica, daquele consultório, de onde que ele está prescrevendo. Fez sentido? E aqui, mais uma vez, compete a gente aquela comunicação, porque muitas das vezes ele vai ficar nervoso, ele vai ficar bravo com você, porque você não quer assistir, porque tá mal escrita a receita. Olha essa receita aqui, tem como você fazer esse atendimento? Não tem. Então, é necessário você ou ligar para o médico para esclarecer o que é cada uma das coisas que ele prescreveu, ou pedir para que o paciente volte ao consultório e faça a troca da receita. Ele é que não pode ficar mal assistido, com o risco da gente dispensar um medicamento errado, porque a gente não está conseguindo ler de forma correta tudo aquilo que precisa ter para poder assisti-lo naquele momento. Não é verdade ou não? Verdade. Com certeza. Né? Então, a receita ou
documento, né? Se a caligrafia não é boa, digita a receita médica, doutor. Não é verdade ou não? Hoje a gente já tem o recurso de ter o computador no próprio consultório que consegue ali mesmo fazer a impressão. Então, se a caligrafia não ajuda, faça a receita digitada. Mas mesmo digitada, confira todos os outros dados. Nome, posologia, forma de usar, forma farmacêutica, carimbo e assinatura e data da emissão. Tudo precisa estar devidamente preenchido, assinado, registrado. A prescrição legível da receita médica é o primeiro passo para o sucesso do tratamento do medicamento e para uma boa dispensação. Uma boa prática de dispensação. Faz sentido? Sim. Legal, obrigado. Então, aqui, ó, um exemplo de uma receita digitada que tem aí os dados que a gente precisa. O nome, né, do doutor, o endereço e os contatos onde que a gente vai ter dele, ó, da clínica que ele está atendendo, para o nome do paciente, ó, o nome completo, nome do medicamento, concentração, uso oral, a forma de usar como comprimido, então de forma oral, né, tomar o comprimido, 15 comprimidos. Como que ele vai tomar? Um comprimido por via oral de 8 em 8 horas por 5 dias. Então, tem toda a forma de usar, onde usar, e a posologia, de tempos em tempos, e qual o período do tratamento, nesse caso de 5 dias. Data, né, Fortaleza, tal, assinatura do profissional e aqui o carimbo dele com a assinatura. Não pode ser só carimbo, tem que ser o carimbo com a assinatura, tem que ter a assinatura. Até aqui, dúvidas? Não. Então, ó, essa portaria, essa legislação diz, ó, o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas devem conter nome genérico da substância prescrita, clara identificação da dose e do modo de usar, aqui para prescrição em nível de SUS, tá? Ao invés de colocar nome comercial, ele precisa colocar o nome genérico, que é o nome do princípio ativo. E todos os outros dados semelhantes do que a gente falou. Isso é a diferença da prescrição para o atendimento no SUS. No SUS, ele não coloca Novalgina, ele tem que colocar dipirona. Ele tem que colocar o nome genérico da substância prescrita. Todos os outros dados têm que seguir a mesma regra. Ser legível, nome do paciente, posologia, como usar, período de tratamento, assinar, carimbar, data, tudo isso permanece como a gente viu na receita comercial. Beleza até aqui? Beleza. Então, medicamentos de uso contínuo e de controle especial, que são aqueles tarjas vermelhas que têm a receita retida, e os tarjas pretas que têm a receita retida, nós vamos ver na próxima aula a portaria 344 com cada um desses passos dessa dispensação. Porque existe o limite de território, existe o limite de dispensação e existe aquela questão que a gente falou das cores das receitas. Aula, a gente vai focar um pouquinho na portaria 344 e um pouquinho de atenção farmacêutica, que é o cuidado com o paciente. Até aqui, dúvidas? Estamos saindo melhores do que entramos na aula? Não. Sim. Beleza? São melhores. Saindo melhores do que entramos. Melhores. Isso.
E mais uma vez eu vou reforçar, pessoal. Busquem estágio nas drogarias do bairro de vocês, nas drogarias ou farmácias das cidades de vocês. Leve o currículo falando que vocês estão fazendo técnico de farmácia, que vocês querem fazer estágio. Já busquem isso daí. Beleza? Beleza. Beleza. Dúvidas? Algo que eu possa ajudar? Por Podemos enquanto, ficar não. por aqui, então? Podemos Então, A beleza. sim. teoria é mais fácil. Não, Só quando tem por isso matemática que é mais fazer um complicado. estágio, a gente coloca a teoria na prática e fica mais fácil ainda. Na prática sempre aprende mais. Dá um Isso, sustinho, exatamente. mas devagar você chega lá. Exatamente. Uhum. Pessoal, boa noite, um bom final de semana a todo mundo que assistiu aqui, a você que está assistindo em algum outro momento, fique aí, e gratidão, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa Boa noite. Bom final de noite. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.